Boa noite, Angola, boa noite, mundo, boa noite, África. Sejam todos bem-vindos ao 8º programa, ou seja, a 8ª edição. Pedimos a Nossa Senhora desculpas pelo atraso. Os homens do apito não conseguiram chegar a tempo. E como o programa é extenso, estamos aqui para fazer o programa acontecer. Bola ao Centro é o nosso programa. Estamos com Futebol, Golo Válido, Gira Bola, Visual Foot e Talentos de Benguela. Boa noite, Angola, boa noite, mundo. Sejam todos bem-vindos à 8ª edição do programa Bola ao Centro. Pedimos a Nossa Senhora desculpas pelos transtornos causados neste momento. Os homens do apito não conseguiram chegar a tempo, mas nós estamos aqui para fazer acontecer o maior programa da juventude. Todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas, com Bartolomeu Manuel, simplesmente o pai do golo. Deixa-me mandar um candado nossos parceiros, Visual Foot, não é? Talentos de Benguela, Golo Válido, Gira Bola e o nosso patrão, que é Bola ao Centro. Sem mais demora, porque o nosso programa é daquele que quem fala muito erra, vou passar a palavra ao meu grande companheiro e homem forte da palavra. Rui Figura, boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, pai do Golo. É sempre um prazer estarmos aqui na Caluanda TV para podermos falar sobre desporto nacional e também desporto internacional. Parece que os homens do apito hoje fugiram às questões. Penso que eles foram avisados mais ou menos de que o pai do Golo aqui no programa Bola ao Centro tem apertado muito naquilo que é as questões direitas, né? Questões direitas. Vamos falar da comunidade, vamos falar da Taça Pai Diz, que está a dar que falar. Sim, pai do Golo, a Taça Pai Diz, está o Rubro, está a dar que falar, tem movimentado muito ali aquela zona do Chimuco, aquele bairro do, tem-se dito na gira, Mamá Gorda ali, entre Alimenta Angola e também ali a ponte. Muito boa juventude, tem marcado presença nos campos, os campos estão sempre quase abarrotados. Tivemos também presença de dirigentes, grandes dirigentes daqui da capital que marcaram a presença lá no campo. É um torneio que está a correr à medida dos possíveis. Grande novidade são os grandes papões do futebol comunitários a caírem em pleno campo do Chimuco. Petro estava aquém do esperado, podia não competir, mas veio uma voz lá de cima do Ganda Soba, disse: Petro não, podem todos, menos o Petro. Foi retirada a suspensão. Foi retirada a suspensão, pai do Golo, uma reunião extraordinária entre a Federação Angolana de Futebol e também a Direção-Geral do Petro de Luanda, encabeçada pelo seu presidente Tomás Faria. Acima de tudo, resolveram no diálogo, numa conversa amena, numa conversa muito bem criada por essas duas grandes instituições, e chegaram a uma conclusão, chegaram a um grande consenso que o Petro é aquela grande equipa de Angola que está a competir praticamente na Liga dos Campeões, vai competir também na Liga Africana, primeira edição, e também aqui no Gira Bola, Taça de Angola, Super Taça, e eu penso que parou aí o bom senso entre a direção da Federação e também a direção do Petro de Luanda. Eu penso que teremos Petro nessa temporada, em todas as competições que estará engajada. Ok, teremos o Petro, mas há uma coisa que não quer se calar. Seleção apura-se, empata, não é? Lá na nossa cidade, no Lubango, mas há muitas reclamações. Sim, pai do Golo, houve muitas reclamações. A nossa seleção não jogou aquilo que nós tanto esperávamos. Foi uma seleção muito apática. Até a dado momento eu fiquei com alguma dúvida. Mas será que essa Madagascar que está a mostrar esse belíssimo futebol aqui em Angola, no Lubango, como é que está nessa posição, última posição do grupo? Porque Madagascar chegou aqui com o peito aberto, jogou de igual para igual com a seleção nacional. A dado momento vimos que a nossa seleção estava algo perdida, porque houve aí uma mudança, eu penso que de última da hora, no lado esquerdo, com a entrada de Núrio Fortuna. Núrio Fortuna entrou algo nervoso, não conseguiu se encontrar, foi até mudado, foi substituído logo na primeira parte, entrou Tó Carneiro, porque em outros jogos da Seleção Nacional nós víamos
a defesa ali praticamente entrosada. Era mais ou menos Neblu a baliza, defesa centrais Boatu e Quelunda Gaspar, no lado direito Edi Afonso, no lado esquerdo Tó Carneiro. E surpreendentemente fomos vistos aí Núrio Fortuna. E também no ataque viu-se o nosso ponta de lança um bocadinho também apático, parecia que não estava muito bem rodado. Eu penso que seria momento do nosso treinador nacional lançar Mabululo, porque Mabululo, estamos lembrados, foi o melhor marcador do campeonato do Egito. Pelo menos estávamos à espera que teria uma outra oportunidade neste jogo contra a equipa do Madagascar, valorizando aquilo que Mabululo tem feito muito no campeonato egípcio. E também Zito Luvumbo, a dado momento, também estava um bocadinho nervoso. Eu penso que faltou concentração, primeiramente, nos jogadores na primeira parte. E depois, na segunda parte, eu senti que houve um certo adiantamento da seleção nacional. A seleção encontrou-se... Desculpa, muito falhanço de Mabululo. Muito falhanço do nosso jogador. Mabululo também falhou. Lucas João falhou muitas oportunidades. Houve também uma oportunidade de Gelson Dalla, depois de um belo trabalho do menino Gilberto do Petro de Luanda. Era só Gelson Dalla encostar, mas perdeu aquela oportunidade que poderia dar a vitória da seleção nacional. E pelo contrário, nós beneficiamos, assim se posso dizer, da vitória da seleção ganesa diante da RCA. Havia momentos que a RCA estava a vencer por 1-0. Nós aqui já tínhamos praticamente o coração na mão, porque com a vitória da RCA, automaticamente a nossa seleção não jogaria o CAN. Mas a seleção ganesa é muito experiente, puxou de cima, conseguiu dar a volta ao resultado e beneficiou-se nós, os angolanos, porque com aquela vitória, ou empate ou a vitória, daria a passagem da nossa seleção para o próximo CAN, que será realizado na Costa do Marfim. Estamos no CAN. Estamos no CAN, depois de muito tempo sem marcar presença. Mais uma vez vamos marcar presença no CAN. E agora é nós deixarmos que o selecionador nacional faça o seu devido trabalho, porque tem-se visto muito, depois do apuramento da seleção nacional, o telefone do treinador não para de tocar. Os agentes vão conversando com o treinador, na eventualidade de chamar ou convocar jogadores que assim bem entender os agentes. Mas nós temos uma grande fornalha de jogadores a nível do futebol, temos muito boa matéria aí para fazer uma boa seleção. Tanto faz os nossos jogadores aqui no Girabola, como também os nossos que estão lá na diáspora. Temos grandes seleções. Eu tenho dito que este momento é um dos grandes momentos na seleção nacional, porque o treinador da seleção tem sabido muito bem conversar com certos jogadores que estão em grandes campeonatos da Europa para poder vir representar a nossa seleção. A grande exemplo é o Ivan Cavaleiro, que foi convocado, só que não apareceu porque está recuperado de uma lesão. No último jogo, na sua equipa em França, saiu lesionado. Então, o Ivan Cavaleiro veio ao público dizendo que não deveria marcar presença em função de que estava a recuperar da lesão. Mas o treinador tem feito um excelente trabalho e, em minha opinião, vai merecer a confiança para liderar a seleção nacional no próximo CAN. Mas, Rui Figura, o que é que levou, não é, a seleção nacional vir de voo militar? Bem, essa é uma questão que está a ser muito criticada nas redes sociais. A nossa seleção saiu do Lubango para cá, em Luanda, num voo militar. Mas eu penso que houve aí questões que a nossa Federação Nacional teve que delegar a nossa Força Aérea para poder mandar lá um voo de emergência para trazer a nossa Seleção Nacional para cá em Luanda. Mas não fica muito bem na fotografia a nossa seleção voltar naquele estado, né, num voo militar. Mas estamos em crer que a situação será já resolvida. Nós aqui, como comentaristas, cientistas do esporte, não queremos que volte a acontecer, porque apesar do empate da seleção diante do Madagascar, dizer que a nossa seleção fez uma grande campanha para o apuramento. Esteve num grupo, a princípio, um bocadinho difícil, estava aí com toda a poderosa seleção do Ghana, a seleção da RCA, que apostou que deveria marcar presença no CAN, mas eu penso, em minha opinião, que a nossa seleção teve uma grande campanha nesse apuramento e deve ser olhada de um outro jeito, deve ser tratada também de um outro jeito. Mas o presidente da Federação alega que não há dinheiro para custear o CAN. Bem, essas são questões sempre que a nossa Federação tem vindo levantado muito, que não há condições, não há dinheiro, não há... até, por exemplo, o Mbalazola não marcou presença aqui nesses últimos jogos, porque alega que não há condições de trabalho na nossa Federação. Disse primeiro, organizem-se, e só depois é que eu voltarei a representar a Seleção Nacional.
Está difícil trabalhar na Federação Nacional. Eu penso que Artur Almeida Silva, o presidente da nossa Federação Nacional, deve criar condições de trabalho, porque os nossos jogadores, hoje por hoje, são extremamente profissionais. E quando vejam esse tipo de condições de trabalho na Federação, e hoje as redes sociais estão muito ao lado do mundo, querem fazer fotografia, vídeo, isso fica mal na fotografia. Quem fica mal na fotografia é o desporto nacional, é o futebol nacional, e isso não é bom para nós, os angolanos, estamos a evoluir. Acima de tudo, o nosso futebol hoje é visto de uma outra maneira, e olhando por essas imagens, esses vídeos, não é nada abonatório para o futebol nacional. Rui Figura, a nossa seleção estará capacitado para levar o desaforo do CAN? Bem, sonhar com a conquista do CAN, eu digo que seria muito, né, para a nossa seleção nacional. Mas, conforme eu tenho dito sempre, disse aqui no programa, nós temos uma grande fornalha de jogadores. Nós, com bom trabalho, criação de boas condições do treinador, jogador, alojamento, aquilo que é a questão de logística, nós poderemos fazer um bom CAN. Nós temos bons jogadores atualmente a atuarem em grandes ligas europeias, com boas condições. Eu creio que Mbala Zola poderá voltar para a seleção nacional, Ivan Cavaleiro em bom momento de forma poderá vir, Zito Luvumbo no Cagliari está em bom momento de forma, poderá vir. O que Luna Gaspar no Campeonato Português está em bom momento de forma. E aqui na nossa praça nós temos um Gilberto, temos um Quinito, temos um Meg, temos um Edi Afonso, temos um menino Kiliano que está em bom momento de forma, convocando bem, criando boas condições de trabalho do treinador, da federação. Creio que podemos ter um bom CAN, podemos ter uma boa aparição na Costa do Marfim. Qual é a estratégia que a federação deve tomar para termos uma seleção? Bem, acima de tudo, é criação de condições de trabalho. Jogadores e direção técnica. Treinadores adjuntos, treinador de guarda-redes, toda a logística, melhoramento de condições na federação. Se isso acontecer, nós teremos uma boa seleção. Teremos bons jogadores aqui para participar do CAN. Porque a matéria está lá, o trabalho está lá. O treinador tem trabalhado arduamente. Os jogadores têm mostrado com talento, dedicação, acima de tudo, humildade, quer responder sempre a chamada da seleção. Tem um jogador que tem respondido sempre, o Fred, que é atual capitão da seleção nacional. Só basta a FAF, né, criar condições de trabalho para jogadores e treinadores. Aí teremos uma boa seleção nacional. Palopes. Bem, penso que esse é o único CAN. Há muito tempo que não víamos 4 seleções daqui do Palop a participar de um CAN. Eu penso que nesse CAN teremos mais língua portuguesa do que outras línguas, né? Temos aí 4 seleções que estrondosamente participaram no apuramento e com mérito próprio, né? Trabalharam arduamente para fazer parte, conseguiram bons jogadores, conseguiram melhorar aquilo que é o seu trabalho de scouting, trabalho de fundamento teórico próprio do futebol, e vão marcar presença. 4 seleções do Palop. É sempre muito vantajoso para nós daqui dessa zona. Moçambique, está ao pé desse CAN? Bem, Moçambique, depois de muito tempo sem representar o CAN, 13 anos depois, Moçambique regressa, vai poder estar na maior rota, né, se posso dizer, do futebol africano a nível de seleções. Moçambique também ultimamente tem trabalhado muito naquilo que é o seu futebol, então também está aí, tem pelo menos um jogador na Liga Espanhola, um lateral direito no Atlético de Madrid, também já jogou em França e está pronto. Eu penso que tem jogadores para participar no CAN. Vimos recentemente na Taça COSAFA, era um Moçambique que jogava muito bom futebol. Tem jogadores que, a dado momento, conseguem se reencontrar dentro do campo e certamente que também, se montar uma boa seleção, criação de condições, teremos um Moçambique também à altura, não sonhar pelo título, mas passar aí a outra fase, brigar também para passar já a outra fase no seu grupo. Cabo Verde que já nos habituou com grandes estrelas, volta à ribalta do futebol africano. Bem, a seleção do Cabo Verde é aquela seleção que beneficia muito dos seus jogadores que emigram muito cedo para a Europa. A seleção cabo-verdiana tem jogadores em quase toda parte de equipas em Portugal, porque os seus jogadores emigram muito cedo para essas ligas e ganham muita... Porque a formação em Portugal de jogador, de treinador, é sempre aquela boa formação. Os jogadores de Cabo Verde estão sempre ali, nas melhores escolas de formações como Sporting, Benfica, e a sua federação cabo-verdiana tem catalogado a todos esses jogadores.
chama sempre os bons jogadores, vem representar sempre com honra a sua seleção cabo-verdiana, e a seleção cabo-verdiana é uma das seleções que mais cresceu a nível do nosso continente africano. É tudo fruto da imigração dos seus grandes jogadores para a Europa. Eu creio que também poderá fazer um bom CAN, já mostrou no apuramento ao CAN, e penso que se tiver um bom grupo, bom trabalho também, bons jogadores, que certamente será sempre um orgulho para jogadores cabo-verdianos representar a sua seleção, vai fazer um bom CAN, à medida dos possíveis. Guiné. A Guiné, bem, eu não conheço muito bem o plantel da Guiné, mas por tudo aquilo que fez no apuramento, eu quero que tenha uma boa seleção também participar do CAN, porque apuramento ao CAN é sempre uma competição a doer, e quando se apura ao CAN, estou em crer que os seus países, as suas federações, os seus jogadores, será sempre uma honra representar as suas seleções e vão criar condições de trabalho para, acima de tudo, representar também no CAN e granjear, né, um pouco o país, a Guiné, com uma boa representação no campeonato africano. Já podemos sonhar com os papões a sonhar por título? Bem, os grandes papões do campeonato africano, né, que são nomeadamente os Camarões, a Nigéria, o Egito, África Branco, o Maghreb, e vimos recentemente a seleção camaronesa a fazer um grande campeonato do mundo, ou seja, a seleção marroquina apostou muito naquilo que é o seu futebol. Vimos na seleção feminina e vimos na seleção masculina. É uma seleção que aparece com jogadores tecnicamente e taticamente bem evoluídos. Estão nos melhores campeonatos em França, em Inglaterra, e vão apostar tudo para esse campeonato africano. O Egito também, aí com o seu Mohamed Salah, e em companhia com outros grandes jogadores, também vão reforçar sua seleção para poder levar o CAN. A seleção camaronesa é sempre aquela seleção dos leões indomáveis que Samuel Eto'o tem apostado muito, desde que subiu a Federação Marroquina de Futebol, tem apostado muito na sua seleção, tem levado muitos bons jogadores que estão em grandes campeonatos na Europa para a sua seleção, para poder voltar àqueles grandes tempos da seleção camaronesa. Por banda da seleção de casa, que é a seleção de Costa do Marfim, também uma boa seleção. Nós estamos lembrados dos tempos de Gervinho, de Didier Drogba, de Yaya Touré. A seleção africana de ouro. Exatamente, aquela seleção de ouro africana. Eu creio que, nesse momento, é uma das seleções também a ter em conta aqui no nosso continente africano, porque essas seleções, os seus jogadores vão muito cedo para a Europa e começam sempre, emigram muito cedo, começam a trabalhar muito cedo em grandes equipas europeias, nomeadamente em França, o Marselha, o Lille, o PSG, o Girondins de Bordeaux. Tem muitos jogadores africanos, muitos jogadores ivoirienses, camaroneses, e certamente será sempre uma honra para esses jogadores jogar ao lado da sua família, jogar pelo seu país. É sempre uma honra. E também a seleção camaronesa, há um jogador que fez um soberbo campeonato no Napoli de Itália, o Zambo Anguissa. É um excelente meio-campista, faz muito bem aquela posição de box-to-box, e será também vai constar na lista dos convocados para representar a seleção camaronesa para o CAN. Senegal, tem Papá Diouf. Senegal, a grande seleção do Senegal também, do Mané, também uma boa seleção, sempre a ter em conta. Há um treinador ali que militou muito também na seleção como jogador, e hoje nas redes de treinador principal. Eu penso que também é um treinador muito estratega. Vimos o brilharete que fez no Mundial, no recente Mundial que terminou, e eu penso que Sadio Mané em companhia também terá uma boa seleção. Tem aí um central de marcação muito forte no jogo físico, jogo aéreo. O Koulibaly, que jogou muito tempo também na Itália e recentemente esteve no Chelsea, e agora eu penso que foi no Campeonato dos Milhões na Arábia Saudita, também vai representar a sua seleção. Estou em crer que teremos um bom campeonato, um bom CAN, porque nesse momento temos bons jogadores africanos a atuar nas melhores ligas do futebol europeu. O sorteio será... Rui Figura, dia 12 de outubro já teremos o sorteio pesado. Angola corre o risco de correr a cair nas mídias, a circular que Angola está no grupo da morte. Sim, está a correr aí uma imagem nas redes sociais de que Angola está no grupo do Egito e também com Marrocos, um grupo da morte. Vai ser sorteado, conforme avançaste muito bem, pai do golo, já daqui a pouco. Eu, como angolano, espero estar num grupo acessível, né? Num grupo acessível, porque eu espero muito da nossa seleção. Como grande
que acompanham muito futebol. Espero que a nossa seleção volte aos momentos passados do Flávio Amado, do nosso Aquá, do Mendonça, aqueles grandes momentos. Espero tanto, acredito tanto na nossa seleção, apesar de que a nossa seleção é muito criticada nas redes sociais, é muito criticada pelas rádios, mas é momento de nós acreditarmos, é momento de nós depositar toda a nossa confiança na nossa seleção, porque nós estamos aí com uma boa fornalha de jogadores, estamos a ir, o meu grande amigo Osório Guimarães, um excelente comentarista desportivo, ele diz que nós nesse momento temos como formar 4-11 na nossa seleção nacional, porque temos uma grande fornalha de jogadores, temos uma grande nata de jogadores que nunca tivemos na nossa seleção nacional, desde aquela fase de Mantorra. Esta é uma grande fase para a nossa seleção. Então, no sorteio, eu estou a crer que estou a torcer que nós, pelo menos, acalhemos num grupo acessível para podermos sonhar também com a passagem a outra fase e, quiçá, sonhar com as meias finais. Como angolano, eu espero isso para a nossa seleção nacional. Ok, esperamos todos, todos nós esperamos. Vamos aqui dizer aos nossos internautas que estão em casa, mandem as vossas mensagens, vossas opiniões, sugestões, não é? E também críticas. Quer quer publicitar a sua marca, o seu negócio, a sua empresa, os nossos contactos vão passar aqui no rodapé. Rui Figura, Cabos Corpo do Palanca. Há informação nos bastidores que vai à busca de UC. Bem, o presidente, Sua Excelência Bento Kangamba, é sempre um presidente show de surpresas. É um presidente que ama o futebol, já aqui avançar, é um presidente incansável, faz tudo pelo futebol, faz tudo pela sua equipa. Fala-se aí que pode buscar o UC, o brasileiro que está a fazer um excelente campeonato no Brasil. E também falava-se no princípio dessa pré-época que poderia ir buscar Job, e também ainda não está nada, ainda não é uma certeza. Mas Bento Kangamba, conforme eu disse, é um presidente de surpresa. Já nos surpreendeu com a contratação do grande jogador português. Me passa agora o nome. O brasileiro. Exatamente, já trouxe aqui, trouxe Putumabi, uma grande joia do futebol congolês. Bento Kangamba, conforme eu disse, é um presidente de surpresa. Nas suas palavras, muitas das vezes não tem se cumprido, mas também algumas das suas palavras que realmente têm se cumprido. Mas também temos que aguardar, Pai do Golo, ainda a equipa do Cabos Corpo ainda está mediada naquela novela entre FAF, corrupção, castigo. A ver, vamos o que é que vai sair daí dessa grande novela entre Cabos Corpo, 1º de agosto. Já temos informações que Petro já está praticamente livre do castigo. Aguardemos também que o treinador Agostinho Tramagal saia logo desse castigo, porque a equipa da Académica do Lubito precisa muito desse treinador. E o próprio nosso Girabola também precisa muito do treinador Agostinho Tramagal, porque Agostinho Tramagal tem as suas próprias filosofias de trabalho, os seus métodos de trabalho junto das suas equipas. Já vimos Agostinho Tramagal a trabalhar no Sagrada Esperança, era um Sagrada Esperança muito forte, e agora na Académica do Lubito também um Académica do Lubito muito forte. Então seria sempre bom termos aí Agostinho Tramagal, eu tenho chamado Agostinho Tramagal uma velha raposa do Campeonato Nacional. E o estado do R20, 1º de agosto, oficializa o seu campo desportivo para a prática desportiva. Já podemos sonhar com o estado do 1º de agosto? Sim, é o França Tandala, o campo do 1º de agosto. Eu tive a oportunidade de visitar o campo do 1º de agosto, eu creio que foi há um mês atrás. É um campo que está em boas condições, Resta saber se realmente já foi inspecionado pelos agentes da FAF, também da CAF, mas o seu grande presidente já deu a entrevista que quer tanto que os jogos oficiais de 1º de agosto sejam realizados lá no seu campo, porque não é fácil alugar um campo por um jogo, 2 milhões de kwanza. Não é fácil, o presidente disse que tem alugado o campo para realizar os seus jogos, paga 2 milhões, é um valor estrondoso. Então, se o campo de 1º de agosto está em boas condições, é uma questão de ver ali se está realmente bem inspecionado, as questões do balneário, as questões da relva, a questão das bancadas, as questões das balizas, as questões dos alinhamentos do campo. Isso está aprovado, então pode-se dar ali o campo do 1º de agosto para poder realizar os seus jogos, porque se dar o campo ao 1º de agosto, eu creio que vai fazer daquele seu campo uma grande fortaleza. Não será fácil uma equipa de Girabola roubar pontos ao 1º de agosto naquele campo. Ok. Rui Figura, o futebol
vai evoluindo aos poucos. A nossa seleção de handball Chape Congo. Sim, a nossa seleção de handball está a jogar o campeonato africano de junho e está a passear praticamente a classe. Recentemente vimos aquela grande vitória estrondosa de número extraordinário. Tem-se trabalhado muito na formação do nosso handebol. Eu tenho dito, pai do golo, existem duas seleções em Angola que não precisamos de treinadores estrangeiros, nomeadamente a seleção de handebol feminina e a nossa seleção de basquetebol masculina e também feminina. Não precisamos. Nós temos aqui treinadores na nossa praça com grande método de trabalho. Estamos a falar de um treinador que está no Petro de Luanda, o Vivaldo Eduardo, tem formado muito bons jovens. Estamos a falar de um treinador também que está no 1º de agosto na sua formação e tem-se trabalhado muito. E o 1º de agosto abriu uma das melhores academias de formação de handebol. E isso tem surtido efeito muitas das vezes na sua seleção principal, ou seja, na sua equipa principal do 1º de agosto e na seleção nacional. E o Petro também está a trabalhar muito no Catetão, junto da sua equipa de handebol. O Maculusso também tem trabalhado muito. O Eletro do Lubito, em Benguela, também uma grande equipa que tem trabalhado muito na formação de jogadoras a nível do handebol. Por isso, essa campanha que a nossa seleção de handebol tem feito em África, principalmente em junho, a mim não é segredo, a mim não me assusta, porque eu tenho acompanhado o trabalho, quer da nossa seleção sênior, quer das nossas seleções de base a nível de handebol. Olha, aqui tem um nosso colega aqui, mandou-nos uma questão. O vice-presidente do 1º de agosto deu razão sobre a sanção aplicada ao clube e dá razão à FAF. Que o Rui figura que há uma contrariedade. Bem, como serviço, bem, em muitos campeonatos existem sempre questões de corrupção e o departamento disciplinar da FAF está ali para fazer o seu verdadeiro trabalho. Nesse trabalho disciplinar que a FAF fez, bem, que é aquilo que é o combate à corrupção, a FAF trabalhou muito bem, em minha opinião, trabalhou muito bem castigando aquelas equipas que estão diretamente ligadas à corrupção, ou seja, aliciamento de certas equipas. Fez o seu verdadeiro trabalho. Mas o que mais me assustou nesta penalização foram o excessivo tempo dado ao Petro de Luanda. 2 anos sem competição, eu penso que, em minha opinião, é muito elevado. Poderia-se achar aí um meio termo, pelo menos de pagar multa, o Petro pagar uma multa à FAF, ou reduzir o castigo, porque 2 anos pelo Petro, uma equipa que tem dado muito por Angola, tanto se faz nas competições internacionais, mesmo aqui no Girabola, 2 anos sem competir é um castigo muito elevado. Pelo menos se a FAF visse aí um castigo em termos de pagar em termos financeiros, seria bom para o Petro, mas temos notícia de que o castigo já foi praticamente retirado, exatamente, obrigado, pai do golo, já foi retirado e penso que a FAF vão caminhar já de mãos dadas juntamente com o Petro, porque há muito tempo viemos o Petro e a FAF em muitos maus lençóis. Eu penso que o Petro e a FAF, esse namoro já vem se carregando, já vem se arrastando há bastante tempo. Olha, aqui é mais uma informação que o Petro, a Federação Moçambicana, abre porta para os jogadores internacionais que não é adquirir nacionalidade. Como, olha, aqui é uma surpresa, Tiago Azulão pode jogar na seleção moçambicana. Uma coisa que a Federação Angolana de Futebol não fez. Bem, Tiago Azulão, eu já ouvi uma das entrevistas de Tiago Azulão a pedir diretamente que estava aberto a um convite da seleção nacional para jogar, para representar a seleção nacional. Foi até no momento em que a nossa seleção estava carente de ponta de lança. Certo. E Tiago Azulão mostrou o desejo de poder representar a nossa seleção. Mas não foi respondido esse desejo de Tiago Azulão. Eu penso que foi em função da idade de Tiago Azulão, porque Tiago Azulão já estava acima dos 35 anos e ir para a seleção nacional não teria muito tempo de poder mostrar aquilo que é a sua verdadeira qualidade. Mas a FAF, a Federação Moçambicana nacionalizar alguns jogadores para poder representar a sua seleção, eu penso que não seria de mau grado, né? Seria bom, né, ou seja, nacionalizar alguns jogadores, pelo menos 2
ou três, por exemplo, um ponta de lança, um meio-campista flancador, um central de marcação, seria bom para agregar valor à sua seleção nacional, porque essa seleção de Moçambique precisa muito também de grandes valores, precisa muito de grandes jogadores para poder representar a sua seleção. Ok. Voltando ainda nas perguntas, Rui Figura, qual seleção gostarias que não calhasse no grupo de Angola? Bem, como angolano, poderia a seleção que não calharia no grupo de Angola, primeiro a seleção de casa, Costa do Marfim, porque não seria bom a nossa seleção angolana jogar diante daquele grande público da seleção da Costa do Marfim, porque eu estou aqui esperançoso de que os campos na Costa do Marfim estarão sempre cheios, porque a Costa do Marfim é um país do futebol, é um país que ama futebol aqui em África. Primeiro esta seleção, a Costa do Marfim, e depois uma das seleções do Maghreb, o Egito, o Marrocos ou a seleção argelina, também não pode acalhar no grupo da nossa seleção. E depois a seleção dos Camarões, também uma seleção muito forte, não pode acalhar também no mesmo grupo com a nossa seleção nacional, porque nós sabemos muito bem que essas seleções são muito fortes. Investem muito em grandes jogadores, investem muito no ataque, investem muito no seu meio campo e são muito fortes, privilegiam muito a posse de bola e privilegiam muito aquilo que é o jogo físico, porque aqui em África tanto faz no basquetebol, handebol, futebol, o jogo físico conta muito e para isso, para a nossa seleção nacional, não será muito bom. Nós temos o nosso historial de que a nossa seleção no futebol físico perde muito comparando em outras seleções daqui da nossa área de África, como são as seleções do Camarões, Costa do Marfim, as seleções de Senegal, que são seleções que privilegiam muito também o jogo físico. Rui Figura, vamos às perguntas, porque temos muitas. Euro, estamos a falar do euro, vamos ao euro. Exato, pai do golo, o apuramento também do Euro está aí a decorrer. Eu penso que nesse momento já está a disputar-se a segunda parte entre Portugal e Luxemburgo. Até o último contacto, a seleção portuguesa vencia em sua casa por 4-0 a seleção de Luxemburgo. A seleção de Luxemburgo é uma seleção praticamente sem expressão a nível do futebol europeu. E já a seleção portuguesa é aquela seleção também que ultimamente, diga-se a bom da verdade, pai do golo, tem muitos bons jogadores. Nós estamos a falar de Bernardo Silva, estamos a falar de Rubem Neves, estamos a falar de Bruno Fernando. São jogadores com muito valor nessa seleção. E também trouxe um novo treinador, um treinador espanhol que muito tempo militou também no campeonato inglês, treinou também a seleção belga, Roberto Martínez, um bom treinador, é um treinador espanhol, sabe muito bem, conhece muito bem aquilo que é o futebol europeu e está aí a dar muito bem conta do recado na seleção portuguesa, que até o momento já vence por 4-0. Também às 17 horas nós vimos a seleção croata de Lukas Modric a vencer na casa da Arménia, a seleção armênia, por 1-0, um jogo super disputado, campo muito cheio, a seleção croata, sempre comandada pelo capitão Luka Modric, conseguiu vencer por 1-0, o suficiente fora de casa e leva mais 3 pontos à sua bagagem rumo ao apuramento ao grande Euro. TAP, vamos finalizar com o campeonato da comunidade TAP. Sim, pai do golo, TAP, o torneio Alegria do Povo. O público ali, pai do golo, está a esquecer esse nome, Alegria do Povo, está a chamar Liga Inglesa das Ruas, ou seja, Liga Inglesa das Comunidades. Por que Liga Inglesa das Comunidades? Porque é um campeonato extremamente veloz. Aí nós temos visto na Liga Inglesa, a equipa que está no último lugar pode bater a equipa que está em segundo ou em terceiro. É a mesma coisa que funciona aí no TAP. No TAP, os jogos são muito corridos, os jogadores galvanizam-se, as equipas menos cotadas também galvanizam-se, surpreendem sempre as grandes equipas, campo sempre muito cheio, bom apito. Por exemplo, tivemos os dois grandes candidatos ao título, nomeadamente a equipa da Amizade do central de marcação Zito e Madó, perdeu em casa, ou seja, perdeu ali no campo. É uma equipa que tem muito boa estrela, mas perdeu de 1-0. A equipa da Bermuda também perdeu, também um candidato ao título, perdeu diante de uma grande equipa também. A equipa dos Magnata, que é comandada pelo capitão Braga, um excelente central de marcação. E a equipa do Mata Gato, que é a equipa do Mestre Mana, está sempre ali também na mão de cima, praticamente vai carimbar também a passagem a outra fase. E a equipa dos Pensadores também está a fazer uma boa campanha. A equipa dos Tic Tac, que é a equipa do Foguinho, girabolista, jogador do Cabo Escorpo, também está aí a fazer uma boa campanha.
O Zamalek, que é a equipa do Jojo Mil Toques, também está aí na mão de cima, estão a fazer um bom campeonato. Até agora, eu penso que estamos a praticamente 3 ou 4 jornadas para entrarmos na fase do mata-mata. A equipa, ou seja, o torneio Alegria do Povo vai correndo na medida dos possíveis e, acima de tudo, tem marcado boa presença do público. Temos visto lá crianças, idosos, mulheres, muito boa gente acompanhar o torneio Alegria do Povo. Atual momento da arbitragem em Angola, Rui? Bem, o atual momento da arbitragem em Angola, já tivemos uma arbitragem em Angola muito péssima. É uma arbitragem muito má aqui no nosso girabola, mas diga-se a bom da verdade, pai do golo, que a nossa arbitragem ultimamente subiu um bocadinho de rendimento. Nós temos aí praticamente Gerson Emiliano e já o recente árbitro Helder Martins, que pendurou praticamente o apito, que tem sido muitas das vezes convidado a apitar jogos internacionais, nomeadamente apuramento ao CAN, jogos da COSAFA, jogo da Taça CAF, jogo da Liga dos Campeões aqui em África. Isso é demonstrativo de que o nosso apito, nos últimos 5, 4, 3 anos, tem subido um bocadinho daquilo que é produtividade, se assim posso dizer, porque nossos árbitros têm sido muitas das vezes requisitados para outras grandes ligas daqui da África, nomeadamente Liga dos Campeões, conforme eu já disse no passado. Tudo indica de que o nosso campeonato vai avançando a cada ano que passa. E também temos aí uma boa formação de árbitros aqui na APF de Luanda, tem formado muitos bons árbitros, muitos dos árbitros não têm encontrado o seu espaço naquilo que é campeonato nacional, campeonato provincial daqui, campeonato de júnior, têm servido como grandes árbitros dos campeonatos comunitários. Nós temos visto árbitros que cursaram aqui na PF, mas que vão pelo campeonato comunitário. É como se fosse uma tábua de salvação dos grandes árbitros. E na comunidade nós temos grandes árbitros, nós estamos a falar de Antônio Samatella Toninho, estamos a falar de Solar, estamos a falar de Kim Kim, que recentemente esteve aqui no programa. São grandes árbitros que cursaram na PF, mas não tiveram espaço ali junto dos grandes campeonatos. E conforme, respondendo a sua pergunta, pai do golo, a nossa arbitragem ultimamente tem subido muito de produtividade. Okay. Obrigado. Foram as palavras de Rui Figura. Nós, mais uma vez, pedimos desculpas por hoje. Começamos o nosso programa muito tarde e também terminamos muito cedo. Os homens do apito não estiveram aqui presentes, mas nós estamos aqui para levar esses 20 minutos ou 30 minutos desse programa maravilhoso que é o Bola ao Centro. Pedimos novamente desculpas ao nosso internauta que já não vai voltar a acontecer. Teve a acompanhar a partida da Futebol e da Visual Foot, Gol Válido, Talentos de Benguela. Pedimos a nossas desculpas. Voltamos na próxima semana com vontade de estarmos presentes. Beijo a todos.